Bom, gente, a gente vai dar sequência agora no nosso curso, né? A última semana a gente falou um pouquinho lá de simetria molecular e grupo pontual, né? A gente encerrou essa parte. E agora a gente vai entrar num tema um tanto quanto novo para vocês, né? Que é o final da primeira parte do nosso curso. E depois, na segunda parte, a gente vai falar um pouco mais, de uma maneira bem detalhada, né, sobre as teorias de ligações aplicadas a compostos de coordenação. Como que a gente vai entender as teorias de ligação química aplicado aos compostos de coordenação, que é o que nós estamos estudando. Bom, eu vou recomendar alguns livros para vocês aí, né, nem todos, talvez, está disponível no biblioteca virtual, mas esse livro aqui do Catarina Rosecroft é um livro que tem no biblioteca virtual, eu recomendo a leitura do mesmo. Pode utilizar esse livro aqui como referência. É um livro que traz esses temas que nós iremos abordar aqui, que nós estamos abordando de um modo geral, e basicamente essa primeira parte que eu vou passar para vocês, nesse livro aqui tem, que é sobre teoria de ligação de valência. Nem todos os livros traz esse tópico, que é a teoria de ligação de valência, aplicada a complexos. Então, eu recomendo a leitura desse livro. Esse outro livro aqui também, o livro do Lee, que eu já recomendei outras vezes para vocês, eu também recomendo, aí como um material complementar. Bom, nós falamos até então, desde o início do curso, nós temos falado da química de coordenação. Nós já, de certa forma, varremos aí a parte inicial da química de coordenação. Nós falamos todos os conceitos, elaborados por Alfred Werner, que não é uma figura estranha para nós mais. Alfred Werner, ele é considerado o pai da química de coordenação, foi o pesquisador que conseguiu descrever a estrutura, e principalmente a questão estereoquímica dos compostos de coordenação. E o que nós vimos até então, como que a gente representa aí a geometria molecular de um composto de coordenação, como que a gente pode, a partir daí, representar sua fórmula química, sua forma estrutural, como que a gente pode prever a existência de isômeros, por exemplo, dos isômeros óticos, isômeros geométricos, e por aí vai. Bom, com base nisso aí, gente, até então, nós só estávamos preocupados em entender o seguinte, que o complexo ele é formado e as maneiras de representar esse complexo. Nós paramos por aí quando nós falamos de química de coordenação. Mas nós não tentamos, até o momento, descrever as propriedades dos compostos de coordenação. Ou, principalmente, nós falamos de uma maneira bem superficial como que ocorre a ligação entre metal e ligante. Onde que eu mostrei para vocês lá, em alguns slides, em aulas anteriores, que nós consideramos que a ligação química que ocorre dentro de um composto de coordenação, ou seja, dentro de um composto formado por um metal, que é o átomo central, e os ligantes, essa ligação química se dá para a formação de uma ligação coordenada entre metal e ligante. Onde, de certa forma, o ligante, para que uma molécula atue como ligante, o que tem que acontecer? Esse ligante tem que apresentar pares de elétrons livres para ser doados ao centro metálico. Então, o ligante é uma espécie que apresenta pares de elétrons livres e, portanto, o ligante é considerado como sendo aí uma base de Lewis, como está representado nessa ilustração aqui. Onde eu estou mostrando para vocês a amônia, que a amônia apresenta aí um par de elétrons, e esse par de elétrons da molécula de amônia pode ser compartilhado com o centro metálico, que vai atuar aqui como um ácido de Lewis e receber esse par de elétrons, formando o que nós chamamos de ligação coordenada. Então, vai ser baseado nisso aí, ou é baseado nisso aí, que nós dizemos que ocorre a formação de uma ligação química entre metal e ligante. Bom, não tem origem, não, só não. Mas se nós falarmos aí, alguém com um áudio ligado aí, acho que é a Vitória. A Vitória está com o áudio ligado aí, parece. Aí, ó, parou. Dentro da nossa tentativa de explicar... Professor, perdão, é que meu amigo está fazendo janta. Aí... Beleza.
dentro dessa tentativa de explicar a ligação que ocorre entre metal e ligante, né, nós utilizamos aqui, nesse caso, a teoria de Lewis, né? No entanto, gente, quando a gente vai aplicar a teoria de Lewis, né, que considera a formação de ligação entre metal e ligante como sendo da maneira que eu descrevi para vocês até o momento, a teoria de Lewis, de certa forma, ela acaba sendo tanto quanto limitada para explicar algumas propriedades dos compostos de coordenação. Então, ela apresenta limitações. Limitações onde, na hora de explicar, né, limitações para explicar as propriedades dos compostos de coordenação. As propriedades, né, dos compostos de coordenação, né, dos compostos de coordenação. Bom, quais propriedades eu estou me referindo aqui? É isso que a gente vai detalhar durante esse curso. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com compostos de coordenação, vocês já devem ter visto em slides anteriores, para quem está fazendo a parte prática, vocês notam o seguinte: quando a gente, na grande maioria das vezes, nos referimos aos compostos de coordenação, são espécies que apresentam colorações um tanto quanto intensas, né? Cores marcantes, por exemplo, compostos verdes muito intensos, azuis muito intensos, compostos aí, vermelhos, alaranjados, amarelos. Bom, os compostos de coordenação, eles se destacam por apresentarem cores características e muito intensas, inclusive. Bom, para explicar as propriedades, com as propriedades ópticas, colorações dos complexos, e dentre outras propriedades, como propriedades magnéticas dos compostos, nós tentamos explicar tais propriedades com base nas teorias de ligações químicas, para explicar a formação de ligação entre metal e ligante. Nesse ponto, gente, a gente vai trabalhar aqui nesse curso com 3 teorias de ligações específicas, sendo que a primeira nós vamos ver nessa parte do curso, e as duas outras nós iremos ver na segunda metade do curso. Bom, quais são essas 3 teorias que nós iremos trabalhar para descrever as ligações químicas dentro dos compostos de coordenação? Bom, as 3 teorias são o seguinte: a primeira delas é a teoria de ligação de valência, que nós também vamos chamar de TLV. Teoria de ligação de valência, eu tenho certeza que vocês já viram um pouquinho sobre esse tipo de teoria. Agora, de certa forma, é um pouco novo para nós essa outra teoria, que é a teoria do campo cristalino, que nós vamos chamar de TCC aqui. E, por fim, nós iremos abordar a teoria, que, de certa forma, é a teoria um tanto quanto mais atual, que é a teoria de orbitais moleculares. Essas teorias, então, vamos chamá-las com essas siglas aqui. Então, a primeira teoria vai ser a TLV, que é a teoria de ligação de valência. Essa nós iremos ver na primeira parte do curso. Então, após a primeira prova, então, até a teoria de ligação de valência cai na primeira prova. Após a primeira prova, nós iremos detalhar um pouco mais essas 2 teorias, que é a teoria do campo cristalino e a teoria do orbital molecular. Essas 2 teorias aqui, gente, elas são tão vastas que nós iremos dedicar uma parte inteira do curso só explorando essas teorias, né? Que, no caso, a segunda parte do curso. Tanto a TCC quanto a TOM. Né? Teoria do campo cristalino e teoria do orbital molecular. Certo? Essas 2 teorias aqui são tanto quanto mais elaboradas e, de certa forma, mais completas. Então, por isso que a gente vai dedicar um pouco mais de tempo sobre essas teorias. Já a teoria de ligação de valência, aplicada a complexos, ela, de certa forma, ela não é muito usual atualmente, porque ela apresenta algumas limitações também. E nós vamos ver, de certa forma, quais são essas limitações dessa teoria. Mas, claro, gente, se ela apresentar só limitações, nós não iríamos tratar da mesma. Ela também apresenta, né, alguns benefícios, ou apresenta alguns aspectos relevantes para o desenvolvimento da química. Então, por isso, a gente vai falar hoje um pouquinho, ou vai começar a falar um pouquinho da teoria de ligação de valência. Bom, todos vocês já devem ter visto falar de teoria de ligação de valência aplicada a moléculas simples, como, por exemplo, O2, CO2,
né, amônia, água, e por aí vai. Vocês já utilizaram a teoria de ligação de valência em um determinado momento, né, no curso de Química Geral de vocês, né? E um exemplo muito clássico, né, são como que a teoria de ligação de valência consegue explicar o que é a hibridização dos átomos. Aqui está talvez a grande contribuição da teoria de ligação de valência, né, que ela mostra, ou ela consegue nos mostrar de uma maneira um tanto quanto simples, né, como que os átomos podem estar ligados, né, entre eles, ou seja, como os orbitais atômicos podem estar envolvidos na formação de ligações químicas, e com base nisso, nos mostra como que a gente pode explicar alguns aspectos importantes, né, dos compostos moleculares, como, por exemplo, a geometria, as geometrias, né, do átomo central. Então, a teoria de ligação de valência começa a ter algum benefício para nós aí. Bom, como vocês já devem ter visto, em química geral, a teoria de ligação de valência foi desenvolvida por esse pesquisador aqui, que é muito famoso, que é o Linus Pauling, em 1930, por aí. Bom, antes de falar a teoria de ligação de valência aplicada a complexos, que é o nosso objetivo aqui, a teoria de ligação de valência aplicada a complexos, vamos relembrar um pouquinho lá que vocês viram sobre a teoria de ligação de valência, ou a TLV, aplicada a moléculas simples. Né? Só para vocês relembrarem, eu não vou falar, ou não vou voltar lá na parte teórica sobre TLV, não. Vocês já viram isso lá. Só para relembrar um pouquinho, para vocês relembrarem o que vocês já viram lá na química geral. Bom, para moléculas mais simples, como, por exemplo, a molécula de CH4, né, que é o metano, ou outras moléculas, como, por exemplo, o O2, o F2, o H2, que é a molécula mais simples, por exemplo, né, você tem lá a molécula mais simples, que é o H2. A teoria de ligação de valência diz o seguinte, que a formação da ligação química entre os átomos, né, no caso aqui 2 átomos de hidrogênio, vai ocorrer devido à sobreposição dos orbitais atômicos, no caso aqui você tem o H2, os átomos envolvidos, então, é o hidrogênio, de modo que você vai ter aqui, então, 2 átomos de hidrogênio, sendo que cada átomo de hidrogênio apresenta um elétron, e esse elétron no orbital 1s, como vocês estão vendo aqui. Então, aqui, imagina que você tem um orbital 1s, né, e apresenta um elétron, que eu vou representar dessa maneira aqui. Então, esse aqui seria um átomo de hidrogênio. Bom, para acontecer a ligação química, você vai ter, então, a aproximação do segundo orbital atômico do outro átomo de hidrogênio, que também vai apresentar um elétron, de modo que a ligação química formada vai ser devido ao quê? Ao compartilhamento desses pares, desses 2 elétrons, né, formando aí uma ligação química pelo compartilhamento desses pares de elétrons, que vai dar origem a uma ligação que nós vamos chamar de ligação sigma. Então, a ligação sigma é a sobreposição frontal entre os orbitais atômicos. Aqui. Então, Linus Pauling, então, ela conseguiu nos mostrar que a ligação química ela pode ser descrita como a aproximação de orbitais da camada de valência, que, ao se sobreporem e acontecer o compartilhamento dos pares de elétrons, vai formar as ligações químicas. Aqui, claro, nós estamos apresentando a ligação mais simples, né, descrita por Linus Pauling, que foi a ligação sigma. Além da ligação sigma, você pode ter outras situações, né, aqui a ligação sigma, você tem a sobreposição frontal, né, frontal. Há a possibilidade de você ter sobreposições laterais. Quando você tem, por exemplo, orbitais P, onde há a possibilidade de ter a sobreposição lateral, isso dá origem a quê? Às ligações químicas que nós definimos como π, né, que é a sobreposição lateral dos orbitais. Então, só para vocês lembrarem, a teoria de ligação de valência, então, gente, ela nos dá a informação que sobre a possibilidade dos átomos ou dos orbitais da camada de valência dos átomos fica se aproximar e, devido ao compartilhamento desses pares de elétrons, né, ou desses elétrons emparelhados, de modo que, ao formar ou ao acontecer o emparelhamento desses elétrons,
a formação da ligação química. Lembrando que esses orbitais que vão ser envolvidos na formação da ligação química são orbitais de valência, ou seja, aqueles orbitais mais externos. Bom, e para complexo, como que a gente consegue, de certa forma, descrever esse tipo de situação para complexo? Bom, nós estava colocado aqui Linus Pauling, né, de acordo com o desenvolvimento da sua teoria, né, observa que inicialmente a TLV foi desenvolvida para moléculas mais simples, mas depois ela foi expandida para moléculas mais complexas, né, envolvendo metais de transição. De modo que, então, igual inicialmente eu coloquei no slide anterior, né, Linus Pauling inicialmente propôs que a formação dos complexos. Então, se dá pela formação de uma ligação química covalente coordenada entre metal e ligante, onde o metal pode atuar como um ácido de Lewis e o ligante uma base de Lewis. E essa ligação coordenada vai envolver o quê? Os orbitais da camada de valência. Certo? Bom, para tentar, então, ampliar um pouco mais o conhecimento ou aplicar a teoria de ligação de valência na ligação coordenada, Linus Pauling, ele propôs o seguinte, ou tentou propor o seguinte. Ele mostrou para nós que os orbitais atômicos, ao se combinarem e formar ligação química, eles podem sofrer o que nós chamamos de hibridização, ou alguns livros vão ver o termo como hibridação. Certo? Então, esses orbitais dos átomos do metal, devido à aproximação do ligante, esses orbitais do metal, eles podem se hibridizar. E formam o quê? O que nós chamamos de orbitais híbridos. Esses orbitais híbridos vão apresentar hibridizações características, e isso vai explicar a origem da geometria molecular dos complexos. Aqui eu vou tentar descrever para vocês de uma maneira um tanto quanto mais simples, né? Mas vocês podem ver que, devido ao tipo de orbital atômico que o metal apresenta na camada de valência, você pode ter diversos tipos de hibridizações. Cada tipo de hibridização dessa aqui vai nos fornecer um tipo de geometria molecular específica. Então, o grande avanço da teoria de ligação de valência vai ser fazer essa correlação aqui, a correlação entre geometria molecular e hibridização dos orbitais. Bom, vocês já ouviram em algum momento lá da química geral, né, que alguns orbitais atômicos podem sofrer hibridizações. O que é hibridização, ou o que nós chamamos de hibridização dos orbitais? Vocês lembram isso lá? Por exemplo, você pegar aqui o carbono isolado, se fazer a distribuição eletrônica do carbono, você vai ter o carbono como sendo um S2, 2S2, 2P, 2. Quer ver? Vamos lá, vamos colocar aqui Vocês lembram da hibridização do carbono? Oi, professor? Vocês lembram lá da hibridização do carbono? Ou não? Sim. Lembra? Ah, então vai ficar tranquilo para nós aqui. Deixa eu só... colocar aqui. Estão vendo aqui esse quadro aqui, não estão? Sim. Vamos lá, só para vocês relembrarem lá, né? Então, a teoria de ligação de valência, que é a TLV, uma das grandes contribuições dessa teoria foi conseguir propor o que nós chamamos de hibridização. Se tiver jeito de... Nossa senhora, essa letra minha ficou horrível. Propor aqui o que nós chamamos de hibridização. Ou hibridação em alguns livros. E um aspecto relevante que a gente consegue relacionar a hibridização de um determinado
orbital ou de um determinado átomo central com geometria molecular. Com geometria molecular. Bom, um caso muito clássico de hibridização são aqueles compostos de carbono, de um modo geral. O carbono, como vocês podem relembrar lá, apresenta como distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Bom, se você for analisar os orbitais de camada de valência, que são esses aqui, ó, são os 2s e o 2p, e fazer a distribuição dos elétrons dentro dos diagramas de orbital, como nós podemos apresentar aqui, ó, nós vamos observar o seguinte. Vamos supor que esse aqui seja o orbital de valência 2s, representado por diagramas de caixa ou diagrama de orbital em alguns livros. Então, vocês vão ver que os orbitais S só podem acomodar, então, no máximo 2 elétrons, enquanto os orbitais P podem acomodar até 6 elétrons no total. De modo que, se você for fazer aqui a distribuição eletrônica, você vai ver o seguinte, você vai ver que nos orbitais 2s tem 2 elétrons, e nos orbitais 2p você vai ter o quê? 2 elétrons também. Bom, devido à teoria de ligação de valência, ou uma das premissas da teoria de ligação de valência, ela diz o seguinte, a ligação química vai ser formada devido ao quê? O compartilhamento de pares de elétrons. Bom, se você for ver o carbono aqui, como está representado pelo esse diagrama de caixas, vocês vão observar o seguinte, só existem 2 elétrons que estão o quê? Desemparelhados. Deste modo, apenas 2 elétrons poderiam ser envolvidos na formação da ligação química. Seria esse aqui, ó. Esse e esse. Desta forma, se você fosse considerar o átomo de carbono sem hibridizar, sem apresentar hibridização, o carbono só poderia apresentar o quê? 2 ligações químicas. E sabia-se, até então, quando foi proposto a TLB, que o carbono poderia formar o quê? Até 4 ligações. Então, como que explicou o fato do carbono não formar 2 ligações e sim 4? Devido ao que nós chamamos de hibridização. A hibridização mostra o seguinte, gente, que em vez de nós termos, de fato, os orbitais 2p contendo apenas 2p contendo 2 elétrons desemparelhados, o que pode acontecer? Pode acontecer uma formação de um estado excitado que vai fazer com que esses orbitais aqui apresentam a mesma energia, de modo que um elétron do orbital 2s pode ser promovido para o orbital 2p, de modo que esses orbitais aqui vão se misturarem. O que nós chamamos de hibridização é simplesmente, gente, a mistura de orbitais de energias próximas. Lembre isso. Mistura de orbitais com energias próximas. Energias próximas. Então, os orbitais 2s e 2p do carbono têm energias muito próximas. Se eles apresentam energias muito próximas, eles podem se misturarem, de modo que vai formar o quê? 1, 2, 3, 4 orbitais atômicos puros podem se misturar e formar o quê? 4 orbitais híbridos. Como você misturou um S com 3P, você vai formar orbitais híbridos que vai chamar sp3. Um S3P, sp3. Então, quantos orbitais atômicos foram envolvidos aqui puros? 1, 2, 3, 4. Se você tem, então, 4 orbitais atômicos puros, vão se misturar e formar 4 orbitais híbridos.
Como que chama esses orbitais híbridos? Do tipo sp3. E agora, esses 4 elétrons aqui podem ser acomodados nesses orbitais híbridos, de modo que há possibilidade agora de quê? Você ter 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados, que podem ser utilizados para quê? Formar ligações químicas com outros átomos. Quantas ligações pode ser formada aqui? 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Bom, o fato do carbono poder formar 4 ligações, isso indica que você pode ter aqui uma geometria molecular que nós chamamos de... Como é que eu subo isso aqui? Uma geometria molecular que é chamada de quê? Tetraédrica. Vou representar aqui desse jeito, cortou aqui um pouquinho, mas tetraédrica. Portanto, quando você tem, então, a geometria tetraédrica, você tem o quê? Uma hibridização sp3. Então, toda vez que você tiver orbitais na hibridização sp3, você vai ter uma geometria tetraédrica. Então, aqui nós conseguimos mostrar aqui uma situação onde a hibridização e geometria molecular realmente ela pode ser utilizada aí na hora que você está fazendo esse tipo de análise. Ou seja, se você tem um complexo tetraédrico, esse complexo tem que apresentar qual hibridização? sp3. Da mesma maneira, gente, para os átomos de carbono lá, vocês já viram isso anteriormente, você pode ter o carbono com a hibridização o quê? sp2. Quando você tem o carbono, quais são os orbitais envolvidos nessa mistura? Ou nessa hibridização? Você pode fazer a mesma análise. Vamos lá, se você pegar aqui o carbono e fazer a distribuição dele novamente, 1s2, 2s2, 2p2, da mesma maneira, no estado fundamental, você vai ter os orbitais 2s, contém 2 elétrons, os orbitais da mesma forma, 2p aqui, contendo 2 elétrons, dessa maneira aqui. Isso aqui eu estou representando o estado fundamental. Bom, como representa a formação do estado hibridizado do tipo sp2? sp2 significa que eu tenho um orbital s e 2p. Significa, então, que vai estar envolvido na hibridização esse orbital s e 2p. De modo que vai permanecer o quê? Um p puro. Então, no estado hibridizado, você teria esse tipo de situação aqui, ó. Quantos orbitais foram envolvidos na hibridização? 1, 2, 3. Então, 3 orbitais puros envolvidos na hibridização, a formação de 3 orbitais híbridos. Então, 1, 2, 3 orbitais híbridos. Qual que é a hibridização? sp2. De modo que vai formar, ou vai permanecer, um orbital 2p puro. Certo? Esse orbital 2p puro que pode ser envolvido na formação da ligação pi. Você já deve lembrar isso lá de Química Geral 1. Se não me falha a memória, você já viu isso aí em Química Geral 1. Quando você tem uma molécula que apresenta esse tipo de hibridização aqui, qual que é a geometria molecular que você vai ter? Se você pegar o próprio carbono, você vai ter esse tipo de geometria molecular aqui, ó, que é trigonal plana. Aqui é trigonal plana. Não tô conseguindo. Trigonal plana. Aí, beleza. De modo que, se você for ver, Rodrigo, o orbital híbrido, esse, formando essa ligação aqui, ó. sp2, 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 orbitais sp2. Além disso, você teria o orbital p puro aqui. Esse orbital p puro pode ser envolvido numa ligação
I. Vocês já devem ter visto lá em Química Geral e provavelmente vocês vão ver lá isso em Química Orgânica. O nosso caso aqui é ir para os complexos, né, que é o nosso interesse. E os complexos? Como que a gente pode representar isso aí? Aí agora a gente vai ter que tentar explicar qual seria a hibridização dos centros metálicos, né? Imagina que os complexos lá tem o centro metálico. Quem que vai hibridizar vai ser quem? Os orbitais do centro metálico M. Sempre lembre, gente, quem que vai hibridizar? Os orbitais do átomo central. Isso que a gente vai observar. O átomo que está lá no centro, você está querendo descrever a ligação em torno desse átomo. No nosso caso aqui, quando a gente está falando de teoria de ligação de valência, a gente está querendo saber como que ocorre a ligação em torno do centro metálico. Com base nisso, nós vamos tentar mostrar para vocês como que é o envolvimento dos orbitais na formação dessa ligação química aqui. Desse modo, a gente volta aqui para a nossa apresentação aqui. Bom, então, de certa forma, gente, vamos tentar enxergar aqui agora, de uma maneira bem clara, qual seria a hibridização envolvendo aqui o centro metálico M, que é o átomo central. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai usar um artifício que vai ser extremamente interessante, que é esse aqui. Ó. Nós vamos relacionar, então, geometria molecular com hibridização dos orbitais. Bom, baseando na geometria molecular que você vai observar, nós vamos tentar atribuir qual seria a hibridização envolvida ali. Bom, quando você tiver uma geometria linear, você vai ter uma hibridização que nós vamos chamar, tá, do tipo SP. Certo? Então, um complexo com geometria linear vai apresentar uma hibridização SP. Uma hibridização SP, você vai ter um orbital S que vai se misturar com outro orbital P. E formar o quê? Dois orbitais híbridos, SP. Certo? Os orbitais híbridos SP vai ter um lóbulo direcionado para esse lado, outro lóbulo direcionado para esse outro lado, que vai acontecer a coordenação, e você vai analisar que a geometria disso aqui é linear. Certo? Vamos lá. Outro aspecto, sempre lembrando que o metal vai ser o círculo e o ligante o tracejadinho. Outro tipo de hibridização que vocês podem ter é do tipo SP2. Quando você tem hibridização SP2, qual é a geometria molecular que vocês vão observar? Trigonal plana. Isso, da mesma forma, quando você tem o carbono na hibridização SP2, a geometria é trigonal plana. Quando você tem um centro metálico, se você for analisar esse centro metálico, que a hibridização foi SP2, a sua geometria molecular vai ser trigonal plana e vice-versa. Certo? Bom, outro aspecto. Quando você tem um complexo cuja geometria é tetraédrica, como essa que está representada aqui, ó, qual que é a hibridização quando você tem a geometria tetraédrica? A hibridização vai ser SP3. Quando você tem a geometria quadrado planar, isso aí vocês já estão familiarizados com as geometrias moleculares dos complexos. Qual que seria a hibridização? DSP2. Vamos lá. Pirâmide base quadrada ou trigonal, bipirâmide trigonal. Qual que seria a hibridização? SP3D, SP3D, ou também vocês podem ver DSP3, que também ocorre. Octaédrico, qual que vai ser a hibridização dos orbitais quando você tiver a geometria octaédrica? Você pode ter dois tipos de hibridização, SP3D2 e D2SP3. Certo? Sempre observe o seguinte, gente, uma dica para vocês aí. O número de orbitais que você vai contar vai ser o número de ligações que vai ocorrer, e com base no número de ligações que vão ocorrer, você consegue achar a geometria molecular. Né? Igual aqui, ó, SP, você tem o quê? Duas ligações envolvidas. Né? Se você tem duas ligações envolvidas, você tem o quê? A geometria linear. Né? Vocês já viram lá isso quando a gente está falando de geometria dos complexos.
Pensa aqui, sp2. Quantos orbitais nós temos aqui, total? sp2, você tem no total 3 orbitais, né? Um S2P, que vai se mesclar e formar 3 orbitais híbridos. Vai formar o quê? 3 ligações. Por isso eu vou ver aqui, ó, 3 ligações. Ó, 1, 2, 3. Né? O octaedro, olha lá. Quantas ligações o octaedro forma? 6 ligações. Né? Se ele forma 6 ligações, isso significa que você tem que ter 6 orbitais envolvidos. Olha aqui, ó. sp3d2, ó. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, aqui vocês têm a geometria octaedra apresentando a hibridização sp3d2. Né? E por aí vai. Aqui, nesse quadro aqui, tem alguns exemplos, né? O número de coordenação variando de 2 até 6. Vocês já viram isso lá na parte inicial do curso, onde vocês conseguem relacionar qual que é a geometria molecular com a hibridização. Né? Igual eu mostrei para vocês aqui. Bom, isso até agora está extremamente simples, né? Está muito fácil. Até agora não tem muita dificuldade isso, não. Relacionar a hibridização com geometria molecular. Vamos agora tentar deixar a situação um pouco mais aplicada. Vou mostrar para vocês como que a gente pode aplicar isso um pouco melhor. Vamos lá. Como eu falei para vocês, as teorias de ligações químicas surgiram para vocês tentarem explicar algumas propriedades dos compostos de coordenação. Né? Quais seriam essas propriedades? Pode ser algumas propriedades como coloração do mesmo, propriedades eletrônicas, né? Propriedades em relação às cores, que eu falei inicialmente, né? Algumas propriedades como, mais adiante a gente vai ver, a estabilidade dos mesmos. Com base nas ligações químicas que vão ocorrer entre o metal ligante, você consegue prever por que um complexo é mais estável do que o outro, por que um é pouco estável, por que um apresenta algumas propriedades, por exemplo, magnéticas. É muito comum, igual nós vamos ver aqui, principalmente nós vamos tentar explicar isso aqui de alguma maneira, né? São algumas propriedades magnéticas dos complexos. O que seriam propriedades magnéticas? Bom, se um complexo apresenta propriedade magnética, significa que esse complexo ele pode ser atraído por um ímã. Se ele não apresenta propriedades magnéticas, ele não pode ser atraído por um ímã. Normalmente, as propriedades magnéticas dos complexos, gente, vai ser diretamente relacionada se o complexo apresenta elétrons livres ou elétrons desemparelhados ou não. Por quê? Vamos lá. Se você tem um complexo que apresenta um elétron desemparelhado, esse elétron emparelhado vai apresentar um certo spin ou um certo movimento. Um elétron em movimento ou uma carga elétrica em movimento vai gerar o quê? Um campo magnético. Aí que entra a questão de complexos que contêm elétrons desemparelhados. Você vai ter, então, elétron desemparelhado, ele vai ter um giro, vai gerar um campo magnético. Se gera um campo magnético, é uma propriedade magnética. Esses complexos com elétrons desemparelhados, eles são chamados de paramagnéticos. Ou seja, têm propriedades paramagnéticas. Por outro lado, se o complexo tiver todos os elétrons emparelhados, isso significa o seguinte: se está emparelhado, esse elétron aqui vai gerar um campo magnético, porque está girando, não está fixo. No entanto, esse outro elétron da minha mão direita, ele gera outro campo, de modo que o campo de um elétron anula o campo do outro. Se um elétron anula o campo magnético do outro, você não vai ter nenhum campo resultante, de modo que eles não vão apresentar propriedades magnéticas. Se não apresenta propriedades magnéticas, nós chamamos de diamagnéticos. Então, diamagnéticos, como está aqui, todos os elétrons emparelhados. Paramagnéticos, quando você tem elétrons desemparelhados. Né? Situação, quando você tem elétrons emparelhados? Na caixinha aqui, se você for apresentar, aqui você tem elétrons desemparelhados. No entanto, se você for ver o diamagnético, todos os elétrons estão emparelhados. Elétrons emparelhados, você vai representar dessa maneira. Certo? Bom, de certa forma, então, quando você está analisando o magnetismo das espécies,
vai apresentar propriedades magnéticas os complexos que são chamados de paramagnéticos. Bom, quando você tem um complexo paramagnético, o que significa? Aqui eu vou mostrar para vocês um experimentozinho aqui. Vamos lá, você tem aqui um pezinho, uma balança e aqui o seu complexo, nessa região aqui. Bom, aqui o campo magnético não está ligado, está desligado, está off, desligado. Se você ligar esse campo magnético aqui, começar a fazer esse campo funcionar, se acontecer a atração do complexo pelo campo magnético, significa que o complexo apresenta propriedades magnéticas. Desse modo, o complexo vai ser atraído e a balança vai subir. Você vai registrar nisso aqui. Tem uma balança que chama balança de Gould, ou Gould. Essa balança de Gould, você vai conseguir ver que o complexo ele apresenta um certo paramagnetismo, ou seja, o complexo é atraído pelo campo. Quando você tem um complexo que é atraído pelo campo, significa que a espécie é paramagnética. Dessa maneira, o complexo vai ter elétrons desemparelhados. Então, esse complexo tem elétrons emparelhados. Você pode afirmar esse tipo de situação. Certo? E isso é uma grande vantagem, nós tentarmos explicar como que esses complexos eles podem ter essa propriedade explicada com base nas suas características químicas. Isso que nós químicos fazemos. Vamos lá, se você tem um complexo que apresenta uma certa propriedade, como que a gente pode explicar essa propriedade? Então, esse foi o grande avanço da teoria de ligação dos complexos para tentar explicar esses comportamentos. Explicar, por exemplo, por que alguns complexos são paramagnéticos e outros não são paramagnéticos. Por que alguns complexos são coloridos, outros não são coloridos. A gente vai focar nesses dois aspectos importantes aqui, que é magnetismo e cor, por enquanto. Depois, com o caminhar do curso, a gente vai falar de outras propriedades, né, algumas propriedades mais interessantes, inclusive. Vamos lá. Os compostos de cromo 3, como nós estamos falando aqui, eles são paramagnéticos, ou seja, eles têm elétrons emparelhados. Eu vou perguntar, como que a teoria de ligação de valência explica o fato dos complexos de cromo 3 ser paramagnéticos? Esse é o grande ponto. Como que uma teoria de ligação pode explicar uma certa propriedade? A primeira propriedade que nós vamos ver aqui vai ser qual? Vai ser a propriedade em relação ao magnetismo, onde, lembrando novamente, quando você tem, então, complexos com elétrons desemparelhados, você vai ter complexos paramagnéticos. Se todos os elétrons estão emparelhados, diamagnéticos. Então, sabendo isso, vamos adiantar um pouquinho, vamos tentar explicar, ou vamos tentar ilustrar para vocês que alguns complexos apresentam elétrons emparelhados, outros não. Certo? Nós vamos explicar aqui daqui a pouco por que os complexos de cromo 3 são paramagnéticos. Vamos pegar aqui nos complexos de cobalto, cobalto 3+, né? Cobalto 3+, qual seria a configuração eletrônica do cobalto 3+? Você já sabe fazer isso aí. E nós vamos ver daqui a pouco. O cobalto 3+, só colocar aqui, vai ser o quê? Um argônio 3D6. Argônio 3D6. Beleza? Você já deve ter visto isso já. Bom, eu vou perguntar, os complexos de cobalto, eles podem ser dia ou paramagnéticos? Eu estou fazendo essa afirmação. Aí eu vou perguntar por quê. Os compostos de cobalto 3, então, pode ser dia ou paramagnéticos. Por quê? Bom, primeira situação, vai depender. Depende de quê? Depende da força do ligante no qual o cobalto vai estar ligado. Se você pegar um cobalto no estado fundamental, e os elétrons D no estado fundamental, vocês vão representá-los dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Olha lá. Então, isso aqui é o cobalto no estado fundamental. Cobalto 3+, fundamental. Se você for analisar aqui e observar a distribuição eletrônica dos orbitais 3D
do cobalto no estado fundamental, você teria essa disposição aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 elétrons nos 5 orbitais D. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais D. De modo que você, de cara, ia falar assim, ó, Rodrigo, eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados. Se eu estou enxergando esses elétrons desemparelhados, no estado fundamental, o cobalto seria o quê? Paramagnético. Certo? Por que paramagnético? Porque tem elétrons emparelhados. Só que, olha só essa afirmação que eu fiz aqui. Complexos de cobalto podem ser diamagnéticos ou paramagnéticos. Você pode ter então, um complexo de cobalto diamagnéticos ou paramagnéticos. Como que isso pode acontecer? Como que a gente pode explicar esse comportamento? Aí vem aqui um aspecto relevante. Primeira coisa que você vai ter que observar a força dos ligantes. Por quê? O fato do complexo de cobalto ser dia ou paramagnético, cobalto 3+, vai depender da força dos ligantes. Vamos analisar isso com calma daqui a pouco. E a gente vai entender o como. Bom, nós vamos definir aqui agora 2 tipos de ligantes. Nós vamos definir o que nós chamamos de ligantes fracos. Ligante fraco, daqui em diante, nós vamos chamar de spin alto. Mais adiante, vocês vão entender isso um pouco melhor. Se eles são spin alto, significa o seguinte. Significa que complexos contendo ligantes fracos de spin alto, você não tende a emparelhar os elétrons. Os elétrons tendem a permanecer desemparelhados. Os elétrons permanecem, vou colocar até de uma maneira mais simples, permanecem da mesma maneira, como é observado no estado fundamental. No estado fundamental. Observem aqui. Como que eu representei a distribuição do cobalto 3+ no estado fundamental? Cobalto no estado fundamental eu representei desta mesma maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons sendo inseridos dessa maneira aqui, obedecendo o que nós chamamos de regra de Hund. Beleza? Nos complexos, aí que vem, nos complexos, quando eu tenho ligantes fracos, a configuração eletrônica ou os elétrons, eles são acomodados da mesma maneira como eu os acomodo no estado fundamental. Lembre o seguinte, quando eu falo estado fundamental, gente, eu estou considerando o íon isolado, não estou considerando o íon no complexo, certo? Bom, no estado fundamental, a distribuição eletrônica seria essa aqui, como eu mostrei há poucos minutos atrás, certo? Da mesma forma, quando eu tenho ligantes fracos, olha só, presta atenção, que eu chamo de spin alto, os ligantes fracos, a configuração eletrônica permanece da mesma maneira como eu represento o estado fundamental. Justificativa, por que isso? Por que permanece igual? Por causa do seguinte, porque os ligantes fracos, gente, eles, de certa forma, não têm muita força a se ligar ao centro metálico. Então, como eles se aproximam muito fracamente em relação ao centro metálico, isso não perturba, de certa forma, a configuração eletrônica do centro metálico. Ou, o ligante fraco, de certa forma, não vai alterar muito a disposição dos elétrons dentro do centro metálico, certo? Por outro lado, eu tenho uma outra situação que vale a pena chamar vocês aqui, que é quando eu tenho o quê? Ligantes fortes. Olha lá, quando eu tenho ligante forte, qual que é a situação? Ligante forte, gente, por si só, significa o seguinte,
eles vão se coordenar fortemente ao centro metálico. Ou seja, eles vão se aproximar de uma maneira um tanto quanto mais efetiva do centro metálico. Então, vamos lá. Diferenciar ligantes fracos por ligante forte. Então, imagine, então, que ligantes fortes vão se coordenar fortemente ao centro metálico. Se eles se coordenam fortemente, eles vão ser atraídos mais fortemente pelo centro metálico. Esses são chamados ligantes spin baixo. Por que spin baixo? Porque quando eu tenho a coordenação de ligantes fortes, eles vão promover o que eu chamo de emparelhamento dos elétrons dos orbitais da camada de valência. Então, ligantes fortes, eles promovem o quê? O emparelhamento dos elétrons do metal. Então, qual que é a diferença, então? Ligante fraco, de certa forma, eles vão ser atraídos mais fracamente em torno do centro metálico, eles não vão mexer muito a configuração eletrônica de acordo com o que nós vimos em relação ao estado fundamental. A configuração vai permanecer praticamente a mesma do estado fundamental. Por outro lado, quando você tem ligantes fortes, eles vão ser mais fortemente atraídos, ou seja, a ligação entre metal e ligante vai ser mais forte, eles vão se aproximar mais fortemente e vão promover um emparelhamento dos elétrons do centro metálico. Observe que eu só estou falando de elétrons centro metálico. Isso, de certa forma... Oi? Essa é uma dúvida. Igual, por exemplo, na questão dos ligantes. Você tinha falado nas aulas lá de ligantes que o ligante monodentado, eu posso chamar ele de ele fraco em relação aos ligantes polidentados, aqueles bitridentados? Aí que vem um ponto que eu vou falar com vocês aqui agora. O tipo de... Aí vem. Nós vamos nos desguiar aqui agora, Lucas, pelo seguinte. Para definir força de ligante, nós vamos falar de série espectroquímica, onde nós vamos usar uma série que vai falar quais são os ligantes mais fortes e os ligantes mais fracos. Certo? Bom, a questão dos ligantes quelatos, a questão de forte ou fraco deles é a questão de estabilizar mais o centro metálico ou favorecer a formação do complexo. Certo? Nós vamos definir isso um pouco melhor lá mais adiante, mas aqui nós vamos falar basicamente de alguns ligantes mais simples, como, por exemplo, ligantes monodentados. Onde a gente vai definir que os ligantes fracos e fortes, nós vamos nos guiar por essa série aqui, que chama série espectroquímica. O que é série espectroquímica? Foi uma série que foi montada no começo do século passado, onde mostrou que você pode ordenar os ligantes, dos diversos ligantes, em ordem crescente de força, onde o ligante mais fraco que nós conhecemos, ou nós colocamos aqui, é o iodeto. Depois do iodeto, brometo. Depois do brometo, cloreto, fluoreto. Aí vem hidróxido, oxalato, água, piridina, amônia, trifenilfosfina, CN-, que é o cianeto, e o monóxido de carbono. Claro, tem vários outros ligantes, né? Nós colocamos alguns aqui que vão ser os mais comuns. Sendo que, desde que eu coloquei para vocês aqui, a força vai aumentar da esquerda para a direita. Então, na esquerda nós temos os mais fracos e na direita nós temos os mais fortes. Certo? Igual, Lucas, nós vamos então aqui nos guiar pela série espectroquímica em relação à força. Mas, nesse momento, eu já vou deixar mais claro para vocês. Nós não vamos conseguir, de certa forma, explicar a série espectroquímica agora, mas lá no final do curso a gente vai explicar a série espectroquímica e a gente vai colocar também, falar um pouquinho dos ligantes quelatos, dos ligantes bidentados, tridentados. Os ligantes bidentados e tridentados, por exemplo, eles são mais fortes ou eles têm uma característica de estabilizar mais o centro metálico. Certo? Uma coisa é estabilizar o complexo como um todo. Você vai estabilizar o complexo, ele vai ficar estável, formado daquela maneira. Outra coisa vai ser a força da ligação que vai ser entre o átomo doador e o metal. Isso que a gente vai se preocupar daqui em diante.
E isso que a gente vai explicar para vocês mais adiante, claro, porque dessa série espectroquímica aqui você tem esses ligantes aqui sendo mais fortes e esses aqui sendo mais fracos. Só por questões eletrônicas. Por exemplo, você pode ter ligantes monodentados mais fortes do que ligantes bidentados, mas não se preocupe com isso agora não. Nós vamos depois colocar isso dentro da série espectroquímica e explicar isso para vocês em termos de força de ligação entre metal e ligante. Beleza? Bom, então lembra dessa série espectroquímica aqui. Vamos lá. Esses ligantes aqui formam um complexo de spin baixo e spin alto. Esse aqui. De spin alto, né? Alto, exatamente. Por quê? Ligantes são ligantes fracos. Esses ligantes aqui, spin alto ou spin baixo? Spin baixo. Dessa forma, olha só o que vocês já começam a entender aqui. Se você forma, então, um complexo, então esse aqui, spin baixo, né? Eu vou falar um negócio com vocês aqui, agora vocês me falam se vai formar um complexo dia, ou se o complexo é dia ou paramagnético. Vamos lá, um exemplo. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo. Esse complexo aqui, que é o complexo 1, vai ser dia ou paramagnético? E esse complexo que eu chamei de complexo 2, vai ser dia ou paramagnético? Opa. Alguém consegue me falar aí? Esse primeiro aí, ele vai ser paramagnético, porque ele tá com flúor, né, como ligante, e é ligante fraco e tá desemparelhado. Exatamente. Então, esse aqui vai ser paramagnético, porque o flúor é um ligante fraco. O ligante fraco não vai promover emparelhamentos elétricos, você vai ter esse tipo de configuração aqui, ó. Essa configuração você tem elétrons desemparelhados. Se tem elétrons desemparelhados, vai ser paramagnético. E o segundo? Dia paramagnético? Dia, porque o cianeto é ligante forte. Exatamente. O cianeto é um ligante forte, como vocês viram aqui, na série espectroquímica, ligante forte. Então, o ligante forte vai promover o quê? O emparelhamento dos elétrons. Então, vai ser diamagnético. Diamagnético. Beleza? Bom, gente, isso aí, ó, vocês já estão conseguindo avançar de certa forma. E aqui um exemplo. Esse complexo aí, dia-paramagnético. Vocês podem ter uma certa dúvida, porque vocês falam, mas a amônia, né? Não complexo com amônia. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. Professor Rodrigo, a amônia na série espectroquímica aí, você me bagunçou a cabeça agora. Olha aí você vê. Olha, se você for ver, a amônia está no meio. Mas se você for analisar que a amônia está mais para forte do que para fraco, né? Certo? Se a amônia está mais para forte do que para fraco, ela vai formar complexo de spin baixo. Água. Água vai ser também um ligante que está na parte intermediária, mas nós vamos ver em alguns casos que a água está mais para perto do ligante fraco. Então, a água gera complexo spin alto. Vamos utilizar, então, como divisor. Água, spin alto, fraco, amônia, forte. Então, esse que vai ser o divisor. A peridina também vai ser chamado de forte. Mas vamos pensar na água e amônia, que vai ser o que nós mais iremos falar. Vamos lá. Cobalto 3 mais vai ser um D6, igual nós já vimos anteriormente. Vamos ver. Esse complexo de amônia aqui e cobalto vai ser diaparamagnético e por quê? Vamos lá. Se nós pegarmos aqui e fazer distribuição dos elétrons do cobalto, 3 mais, essa aqui seria a distribuição, tá vendo?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 elétrons. Além desses 6 elétrons aqui, nos orbitais 3D, se você for ver os orbitais atômicos que vão estar vazios, você tem os orbitais 4s, 4p e 4d. Por que eu representei esses orbitais aqui? São orbitais que estão depois dos orbitais 3D. 4s, 4p e 4d. Né? Que estão na outra camada. Né? Que é a quarta camada. A quarta camada, então, tem orbitais 4s, 4p e 4d. Né? Vamos lá. A amônia vai ser um ligante forte ou fraco? Nós vamos chamar a amônia como sendo um ligante de spin baixo. Se a amônia é de spin baixo, o que nós vamos observar aqui? Que a amônia, ela vai favorecer, então eu estou representando aqui o estado fundamental, ó. Fundamental, representado dessa maneira aqui, ó. Estado fundamental, os orbitais 3D, mas ainda eu coloquei 4s, 4p e 4d, que estão vazios. A quarta camada está vazia. Observe isso aqui que eu vou chamar a atenção nessa quarta camada daqui a pouco. Bom, quando eu for formar a ligação entre metal e ligante, olha só, cobalto, aqui está cobalto, estado fundamental, e ligante, quando a amônia se aproximar ao cobalto, vai formar uma espécie de estado excitado. Esse estado excitado da amônia vai favorecer o quê? O emparelhamento dos elétrons. Observe aqui eu tenho estado fundamental. Como a amônia é um ligante forte, ela vai se aproximar ao centro metálico e vai fazer com que esses elétrons dos orbitais 3D, eles se emparelhem. Por que eles vão se emparelhar? Devido à aproximação desse ligante forte. Então, esse ligante forte vai promover a formação de um estado excitado. Esse estado excitado, esse estado ativado, vai favorecer esse emparelhamento, de modo que nós vamos ter essa situação aqui, ó. Olha lá, de novo, ó. Esses elétrons aqui vão emparelhar. Por que eles emparelharam? Devido à aproximação de um ligante de campo, um ligante de spin baixo, um ligante forte, que é a amônia aí. Então, favoreceu esse emparelhamento aqui. De quantos elétrons? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 6 elétrons de quem? Do cobalto. Ok? Vamos lá. Além dos 6 elétrons do cobalto, gente, a amônia é o quê? Um ligante. Qual é a condição que eu falei para vocês lá que um ligante tem que apresentar? Um ligante tem que apresentar o quê? Pares de elétrons para serem envolvidos na coordenação, não é? Cada ligante tem quantos pares de elétrons? 2. Cada ligante vai doar um par de elétrons. Tem 2 elétrons, né? 2 elétrons. Então, ou seja, cada amônia tem 2 elétrons. Cada amônia tem 2 elétrons. Quantas amônias nós teremos no total aqui? 6 amônias. Portanto, se você tem 6 amônias e cada amônia vai doar 2 elétrons por centro metálico, quantos elétrons total que a amônia vai utilizar no envolvimento da ligação química? 12. Observe aqui. Cada amônia vai fornecer 2 elétrons para a formação da ligação coordenada. Se você tem 6 amônias, você vai ter um total de quê? 12 elétrons. Esses elétrons, ao serem envolvidos na ligação coordenada, eles vão ocupar o quê? Os orbitais vazios do metal. Onde estariam os orbitais vazios do metal? Aqui tem um orbital vazio do metal. Aqui tem um orbital vazio do metal. Aqui também, aqui, aqui e por aí vai. Beleza? Cada orbital vazio acomoda quantos elétrons? Cada orbital vazio acomoda 2 elétrons. Se você tem, então, 12 elétrons para acomodar, você vai usar o que, então? 6 orbitais. Então, vai ser 1, 2, uma amônia, 2 amônias, 3 amônias, 4 amônias, 5 amônias, 6 amônias. Aqui, então, eu mostrei o seguinte, olha só, gente, a complexidade do negócio. Eu mostrei que na formação
do complexo, que é esse aqui, que é o hexamino cobalto 3, cloreto de hexamino cobalto 3. Eu vou ter, então, o cobalto 3+, que apresenta 6 elétrons nos orbitais D, como eu mostrei anteriormente. Esses 6 elétrons nos orbitais D, devido à aproximação de um ligante forte, eles vão ser emparelhados, igual eu estou mostrando aqui, então está emparelhado. E, além de mostrar esse emparelhamento, eu tenho que mostrar onde estariam acomodados, ou estarão acomodados os elétrons da amônia, que é um ligante. Lembra lá que o ligante vai doar elétrons ao centro metálico para formar a ligação coordenada? Cada ligante vai doar o quê? 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão estar acomodados onde? Nos orbitais do metal que estão vazios. Então, você identifica os orbitais que estão vazios e faça o preenchimento. No caso aqui, você vai ter, no caso, de 12 elétrons provenientes da amônia. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Igual eu indiquei aqui. Agora, gente, presta atenção numa questão interessante aqui, ó. Eu representei aqui, então, a formação de quem? Desse complexo aqui, ó. E os orbitais envolvidos. Como que eu vou saber? Aí, olha só, presta atenção que essa parte é extremamente importante. Como que eu vou saber qual a hibridização do centro metálico? Qual a hibridização do centro metálico? Do cobalto. Que é o centro metálico. O que vocês podem fazer? Vocês já podem ser espertos. E falar assim, ó, Rodrigo, esse complexo aí é um complexo octaédrico. Octaédrico. Você mostrou nos slides anteriores, complexos octaédricos podem ter ações sp3d2 ou d2sp3. Isso é beleza, você pode chutar essas duas, mas eu quero saber qual seria a hibridização desse complexo. Aí o que vocês vão ver? Simples, gente. Vocês vão analisar quais orbitais do metal foram envolvidos ou foram utilizados para acomodar os elétrons do ligante. Quais são eles? 2 orbitais D, ó, este e este. Então, você vai ter, então, D2, 1S, D2S. Quantos P? 1, 2, 3 P. P3. Portanto, qual que é a hibridização deste complexo aqui? D2sp3. Como que você sabe que é D2sp3? Você vai observar quais são os orbitais do metal que foram utilizados para acomodar os elétrons do ligante. Quais são? 2 orbitais D, então por isso D2, 1 orbital S, 3 orbitais P, D2sp3. Beleza? Simples assim, não tem dificuldade. D2sp3. E essa aqui é a estrutura do complexo. Vocês já viram em outras situações. Vamos lá analisar outro aspecto aqui? Esse complexo aqui, vocês já me falaram, esse complexo aqui, que é o complexo contendo hexafluorido cobalto 3. Esse complexo o F- é um ligante fraco. Se é um ligante fraco, tende a formar complexos de spin alto, ou seja, não vai favorecer o compartilhamento dos... deixa eu colocar aqui, spin alto. O fluoreto não vai favorecer o emparelhamento desses elétrons aqui, gente. Deste modo, se ele não vai favorecer o emparelhamento desses elétrons aqui, os elétrons do centro metálico vão permanecer da mesma maneira como estavam no estado fundamental. Distribuído dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Como que eu vou mostrar aqui a inclusão dos fluoretos? Lembrando que o fluoreto é essa espécie aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Se você for fazer a distribuição
de Lewis do fluoreto, você vai ter que o fluoreto apresenta esse tipo de distribuição dos elétrons na sua camada de valência, certo? Esse é o fluoreto. Por que o fluoreto pode atuar como ligante? Porque tem pares de elétrons que vão ser envolvidos ao centro metálico, formar uma ligação com o centro metálico. Ah, Rodrigo, mas não pode doar os outros, não? Não, por quê? Não vai ter direcionalidade adequada. Ó, com essa ligação aqui, frontal com o centro metálico. O outro par de elétrons está lá oposto, está lá do outro lado. Então, esse outro par de elétrons não está sendo envolvido na ligação. Então, cada fluoreto, ou cada um fluoreto, vai contribuir de quê? De quantos? 2 elétrons. Se você tem 6 fluoretos, qual vai ser a quantidade total de elétrons? Como no outro caso, 12 elétrons. Esses 12 elétrons vão acomodar o quê? Os orbitais vazios. Lembre do seguinte, gente. Os ligantes, eles vão compartilhar em par. Então, sempre que você for analisar a contribuição dos elétrons dos ligantes, você vai colocar pares. Ó, um par, um fluoreto, 2 fluoretos, 3 fluoretos, 4 fluoretos, 5 fluoretos, 6 fluoretos. Total aqui de 12 elétrons. Certo? Vamos lá. Vocês já sabem qual que é a hibridização desse complexo, ou do cobalto nesse complexo. Lembra, quando eu falo de hibridização, estou falando do átomo central, né, que é o cobalto. Qual que é a hibridização do cobalto nesse complexo? Aí ficou fácil, né, gente? S, um orbital S, olha lá, vamos fazer até assim que é mais bonitinho, ó. Um S, 1, 2, 3P, 1, 2, D. D2. Qual que é a hibridização desse complexo? sp3d2, que é um octaédrico. Por que é paramagnético? Porque tem elétrons desemparelhados. Quantos elétrons emparelhados nesse caso aqui? 4 elétrons emparelhados. Seria esses aqui. Certo? Então, fica bem simples para nós aí. Né? Vocês já sabem, só de olhar aqui, ó, esse complexo, um complexo que tem 6 fluos, o complexo que tem 6 fluos, vai ser um complexo octaédrico, né, que tem um número de coordenação igual a 6. Vocês já viram lá, complexos com número de coordenação igual a 6 são octaédricos. Se são octaédricos, tem 2 tipos de possibilidade de hibridização, sp3d2 ou d2sp3. E aqui nós conseguimos determinar e encontrá-la com sp3d2. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos para outro caso aí, que é um caso para a gente analisar aqui. Esse caso é diferente, por que ele é diferente? Porque que vai ter agora um complexo com um número de coordenação igual a 4, né? O MC, que é o número de coordenação igual a 4. O número de coordenação igual a 4 pode ser, ou pode resultar em 2 tipos de geometrias possíveis. Quais são os tipos de geometrias possíveis? Pode ser a tetraédrica, certo? Tetraédrica. Ou pode ser o quê? Quadrado planar, não é? Quadrado planar. Bom, nós vimos anteriormente que a geometria tetraédrica tem hibridização o quê? É só pensar no carbono tetraédrico. O carbono tetraédrico tem, quando tem a geometria tetraédrica, é sp3. E o quadrado planar? Como nós vimos lá, sp2. Então, tetraédrico tem a hibridização sp3 e o quadrado planar dsp2. Vamos lá, como que a gente vai conseguir identificar ou determinar qual que é a geometria desse complexo aqui? Qual que é a geometria do mesmo? Geometria tetraédrica ou é quadrado planar? A gente consegue determinar isso de uma maneira um tanto quanto simples, gente. Vamos lá. Nós temos aí esse complexo de níquel 2+, né? Lembrando aqui, ó, níquel 2+. O níquel 2+ apresenta essa configuração eletrônica aqui, que é 3d8, ok? 3d8 significa que você tem 8 elétrons para se acomodar os orbitais D. Então, vamos lá, obedecendo o princípio
a regra de Runge, o princípio de exclusão de Pauli, nós teremos essa distribuição aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui estão acomodados 8 elétrons, né? De modo que esses dois aqui vão estar desemparelhados. Bom, coordenado ao níquel 2, eu vou ter o Cl-, que é o cloreto, né? O cloreto, como nós vimos, é um ligante o quê? É um ligante muito fraco. Se é um ligante fraco, ele não vai favorecer o emparelhamento dos elétrons do centro metálico quando acontecer a coordenação. Deste modo, o complexo de níquel 2 mais contendo cloreto não vai ter seus elétrons emparelhados, de modo que eles vão permanecer como estão. Desta forma, os elétrons do ligante vão ocupar o quê? Esses orbitais vazios aqui. Beleza? Bom, vamos analisar agora os ligantes. O ligante será o quê? O cloreto, né? Cuja estrutura de Lewis do cloreto seria essa aqui, ó. Da mesma maneira, o cloreto vai ter o quê? Pares de elétrons, um par de elétrons vai ser doado ao centro metálico, formando a ligação coordenada. Então, cada cloreto vai doar o quê? 2 elétrons para o centro metálico. Se você tem aqui 4 cloretos, você vai ter um total de 8 elétrons a ser doado ao centro metálico. Desse modo, você vai preenchendo aqui, ó, os 4 pares, né? Não são 4 ligantes? São 4 ligantes, serão 4 pares de elétrons, ó. Então, vai lá, um par, 2 par, 3 par, 4 pares. Deste modo, você representou aqui a coordenação dos 4 cloretos ocupando os orbitais do metal. Qual que é a hibridização nesse caso aqui? S, 1, 2, 3, P, SP3. A hibridização SP3, você tem qual geometria? Tetraédrica. Portanto, qual que é a geometria aqui? Tetraédrica. Então, o complexo contendo níquel com 4 cloretos é um complexo tetraédrico. Esse complexo é di ou paramagnético? Ele tem elétrons emparelhados. Se tem elétrons desemparelhados, vai ser paramagnético. Portanto, gente, com base na teoria de ligação de valência, ou seja, com base no aspecto que você considerar a ligação dos orbitais de valência do centro metálico na formação do complexo, você já consegue identificar algumas propriedades importantes, como geometria molecular, propriedades magnéticas dos complexos, certo? Então, a gente já começa a avançar nesse sentido aí. Bom, vamos lá. Outro exemplo aqui. Só para mostrar aqui que a tetraédrica mesmo, a gente acertou, né? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, aí que eu quero chamar muita atenção para vocês aqui, nesse caso aqui, que em vez de níquel, eu tenho aqui a platina 2, certo? Platina 2 ligada a platina 2 é 4 cloretos. Nesse caso aqui, eu vou perguntar, esse complexo vai ter qual geometria molecular e qual hibridização? Qual geometria? E qual que é a hibridização? Vamos lá, calma aí. Você pode pensar assim, Rodrigo, a platina 2+, deu 8, como níquel, beleza. O cloreto ligante fraco, tal como no exemplo anterior. Então, vai ser tetraédrico, o complexo vai ser paramagnético. Cuidado. Aqui eu vou chamar muita atenção para vocês para tomar cuidado. Por quê? Por causa do seguinte. Quando você tem, aí já vem uma exceçãozinha para a gente pegar. Quando você tem, no caso, subníveis que são do tipo D5, como esse caso aqui, vou generalizar, D4 e D5, olha o seguinte, D4 e D5 são situações que apresentam orbitais D que podem facilmente passar por esse estado ativado e sofrer o quê? O emparelhamento dos elétrons. Resumindo, como você tem metais
com orbitais D4 e D5, nesse caso aqui eu estou mostrando D5 não, o 5D, um 4D ou 5D, que é a camada, né, no caso, aqui, a camada 5. Quando você tem, então, a camada 5, no caso 5 aqui, ou camada 4, você pode favorecer o seguinte: esses átomos, eles são muito volumosos. Se eles são muito volumosos, os elétrons estão muito afastados uns dos outros dentro desse átomo. Se os elétrons estão muito afastados uns dos outros, é muito fácil você conseguir emparelhar esses elétrons e formar o estado ativado quando você tem a formação do complexo. Então, quando você tiver a camada 5 e também a camada 4D, você consegue emparelhar os elétrons de uma maneira muito fácil. Deste modo, sempre que você tem a formação do complexo como um todo, a tendência é que você tenha o emparelhamento desses elétrons. Explicando novamente, por quê? Porque o átomo é muito grande, os elétrons estão muito afastados entre si e não tem tanta repulsão assim entre os elétrons. Então, é muito fácil você conseguir acomodar esses elétrons no mesmo orbital. Então, por isso, você tende a emparelhar aqui. Então, complexos com a quinta camada, no caso aqui 5D ou 4D, a tendência é emparelhar. Nesse caso aqui, qual seria a geometria molecular e a hibridização? Observem aqui, da mesma maneira. 4 cloretos. Cada cloretos vão contribuir de um par de elétrons. Então, vai ser o total de 4 pares de elétrons. Os pares de elétrons vão se acomodar nos orbitais vazios, como eu estou mostrando aqui. Então, desse modo, você vai colocar um par de elétron aqui, 2 pares de elétrons, segundo par de elétron, terceiro par de elétron, quarto par de elétrons. Então, colocou aqui os 4 pares de elétrons, provenientes de quem? Dos 4 cloretos. Deste modo, qual seria a hibridização? D, que está envolvendo um orbital D, então vai ser D, S, quantos P? 1, 2, P2. DSP2, qual que é a geometria molecular? Quadrado planar, exatamente igual nós vimos em casos anteriores. Então, aqui nós vamos ter que o complexo com platina com 4 cloretos, com a geometria quadrado planar e hibridização DSP2. E esse complexo tem todos os elétrons emparelhados. Se tem todos os elétrons emparelhados, vai ser diamagnético. Qual que é o magnetismo dele? Você vai chamar complexo diamagnético. Beleza? Então, são algumas situações interessantes para a gente destacar aqui nesse momento. Bom, vantagens da teoria de ligação de valência. Só para a gente terminar isso aqui. Quais são as vantagens da teoria de ligação de valência, gente? Olha só a grande vantagem. Com base na hibridização dos orbitais, você consegue determinar o quê? Geometria molecular. Isso está diretamente relacionado com estereoquímica, né? Ou seja, com o arranjo espacial dos complexos. Então, a teoria de ligação de valência nos auxilia muito nesses aspectos. Outro aspecto relevante, a teoria de ligação de valência, ou utilizando a teoria de ligação de valência, né? O que é utilizar a teoria de ligação de valência, gente? É utilizar orbitais atômicos, né, do centro metálico nas ligações com os ligantes, e mostrando como que esses orbitais podem estar hibridizados dependendo da força do ligante, ou dependendo de qual que é a camada que o metal está presente, né? Qual que é o período, a série de transição que o metal está presente. A gente consegue determinar, então, a estereoquímica, e também nós conseguimos definir propriedades magnéticas, se o complexo ele é dia ou paramagnético. Essas são as grandes vantagens da teoria de ligação de valência, né? E explica alguns comportamentos dos complexos. Mas existem deficiências que talvez são maiores do que as vantagens, né? Vamos ver aqui quais são as deficiências. Primeiro, gente, quando você está falando de teoria de ligação de valência, ela assume, olha uma deficiência
muito grande. Assume que todos os orbitais D têm a mesma energia, principalmente energias com os orbitais S, com os orbitais P, por exemplo. Né? Vou colocar esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Assume que esse orbital aqui tem energia igual a esse, tem energia igual a esse, a gente sabe que a discrepância de energia é extremamente grande. E coloca esse 6D aqui no mesmo patamar de energia. Ou seja, uma deficiência enorme é que assume que todos os orbitais D têm a mesma energia, os orbitais S e D têm a mesma energia. A gente sabe que os orbitais S, no mesmo nível, têm a energia mais baixa do que o P, do que o D. E quando você vai passando de um orbital para o outro, essa discrepância de energia vai aumentando. Então, não pode simplesmente assumir que a energia é a mesma. Então, essa é uma limitação muito grande da teoria de ligação de valência. Né? Ou seja, ela força demais nesse aspecto. O uso arbitrário, quando você está falando da hibridização dos orbitais 3D ou 4D, por exemplo, na hibridização lá, D2SP3 ou SP3D2, ou seja, está colocando orbitais D de níveis de energias diferentes, mas ao mesmo patamar, não considera essa diferença de energia. Então, isso aí é um aspecto que, de certa forma, força demais. Outro aspecto que eu não comentei aqui até então, mas que vale a pena falar, é que ela explica, sim, as propriedades magnéticas, mas apenas de um modo qualitativo. A teoria de ligação de valência, gente, ela não dá uma precisão quantitativa em relação ao magnetismo das espécies. Lá na segunda parte do curso eu vou mostrar isso, né, muito facilmente para vocês vão ver qual a diferença dos aspectos qualitativos e quantitativos. Aqui até então eu consigo só falar que o complexo ele é dia ou paramagnético. Eu não consigo saber com qual magnitude esse magnetismo ele está podendo ser expresso. E, para finalizar aqui, a maior deficiência não explica os espectros de transição eletrônica, ou seja, não explica a cor dos complexos. Na próxima aula, eu vou mostrar o que eu esperaria com isso aí e qual seria o fato de o porquê que a teoria de ligação de valência não explica a coloração dos complexos. Beleza? A gente vai encerrar por aqui, então. O que eu tinha que falar, basicamente, de teoria de ligação de valência é isso aí. Na quinta-feira, a gente continua falando. Eu vou citar mais alguns exemplos para vocês. A gente vai resolver mais alguns exercícios. E eu vou mostrar para vocês a questão da coloração. Por que ela não explica, a teoria de ligação de valência não explica a cor dos complexos? Esse que é o grande ponto que eu vou falar para vocês. Beleza? Eu vou encerrar por aqui a gravação. A gente finaliza aqui hoje, parece que foi em cima da hora, né?